que eu sou indígena do Alto Rio Negro. Para quem não conhece, o meu nome é Kisibi, Raimundo Kisibi, o nome mais conhecido no turismo. Eu sou médico tradicional, que eu trabalho com as plantas medicinais, com rações tradicionais, com todas essas coisas. Então, o Kisibi significa ser humano do dia, como significa médico tradicional. Agora, essas coisas de hoje, o que está acontecendo, uma coisa um pouco triste do nosso lado indígena do Alto Rio Negro, né? Então, os primeiros missionários quando chegaram em 1915, lá com nossos ancestrais. Então, depois da chegada dos primeiros missionários, a maior parte da nossa cultura indígena morreu. Eu digo porque os missionários, eu não estou indo contra os missionários, eu civilizei e eduquei um pouquinho com eles, então uma parte eles trouxeram muitas coisas boas, outra parte eles acabaram a nossa cultura indígena. Então, aí depois da chegada dos primeiros missionários, que nasceram as crianças, eles não queriam saber mais a cultura deles. Então, os missionários só queriam que eles seguissem sua religião católica. Então, todas as coisas, a nossa riqueza dos nossos ancestrais, a nossa oca, a nossa casa de dança, eles consideravam como fosse a casa do diabo. O nosso instrumento, a nossa cantoria, eles consideravam o diabólico. Então essas coisas, então quem continuar fazendo ritual, essas coisas, então eles vão ser cometidos pecado mortal. Depois da morte deles, todos eles vão queimar no inferno. Então todo mundo, claro que todo mundo a gente tem medo de queimar, né? Então aí eles convenceram eles, mandaram seguir sua religião católica. Então, por isso, depois da chegada deles, as crianças que nasceram, eles não queriam saber mais a nossa cultura indígena. Aí, esse ponto que eu falo, a maior parte da nossa cultura indígena, morreu depois da chegada dos missionários. Que essas coisas ficam difíceis porque hoje em dia, em 1954, eu fui participar no Rio de Janeiro, um evento que houve encontro dos curandeiros pajé, dos vários curandeiros da Amazônia. Então, aí, esse ano nós começamos a lutar a nossa cultura indígena do meio ambiente. Então, naqueles anos, a nossa cultura indígena estava pesada dos brancos. Os brancos todos os órgãos da cultura branca não valorizavam a nossa cultura indígena. Então ficou difícil para a gente trabalhar com isso. Então aí devagar ela veio valorizando a nossa cultura indígena, então hoje em dia está muito valorizado já. Aí então os meus parentes do Rio Negro, do Rio Vopês, de Sana, acho que deve estar a mesma situação. Muita gente, os nossos parentes, agora eles querem resgatar a nossa cultura deles. Mas agora os problemas que eu estou vendo hoje em dia, porque muitos mestres sábios, curandeiros pajé, já morreram. Agora esse lado que fica um pouco difícil para ir resgatar a cultura nossa, porque muita gente do meu nível, muita gente morreram, muita gente conservaram as culturas deles, muita gente não queria nem saber. Esse lado também acabou a medicina
dos indígenas e a medicina dos brancos, né? Porque eles não valorizam, muitos brancos não valorizam os médicos profissionais, cirurgiões, não acreditam a medicina dos índios. Então, também essas coisas já devagar também veio valorizando, porque muita gente não sabia como é que funcionava a medicina dos índios. Então, comparando essas coisas, muitas vezes, a remédio dos brancos também é a mesma coisa. Tem muitos remédios que eles vendem também que nunca dá efeito, nunca ela cura. Agora, a medicina dos índios também, mesma coisa. Tem as plantas boas, tem as plantas que nunca dá efeito, nunca cura. Agora, então, muitas plantas que ela tem poder de curar as doenças. Então, isso já vem fazendo muitas coisas, fazendo a prova e tudo isso, né? Então, essas coisas está sendo valorizada hoje em dia também a nossa medicina. Então, meus irmãos, eu posso dar um pouquinho de mensagem para vocês e a esse lado vocês, muitas pessoas, os meus parentes não querem identificar como índio. Agora essa coisa eu estou vendo uma maior vergonha, né? Porque vocês podiam ser abertos, assim como eu estando tão nacional e internacional, eu sou filho da terra, raiz da terra, e se eu dizer sou filho do branco, então não vai mudar nada a minha fala, não vai mudar nada o meu cabelo, não vai mudar nada o meu pele. Então, eu sou orgulhoso de ser todo o tempo o índio. Então não tem como eu esconder. Assim vocês podiam fazer também. Então podia resgatar a nossa cultura indígena. Então isso é muito importante para nós. Então isso que eu vou dar uma mensagem para vocês. E também eu posso dar um abraço aos nossos parentes da Europa, os índios dos Estados Unidos, do México, e peruanos, e Bolívia, Equador, e da França. Eu dou um abraço muito forte, meus irmãos.